Olá, sejam todos bem-vindos para mais um podcast, mais um episódio do Comunicar-se. Você que quer falar de comunicação e refletir sobre autoconhecimento, comunicação e hoje saúde mental. Hoje eu trouxe um convidado super especial, que é maravilhoso, que está aqui para falar sobre saúde mental comigo, porque eu tô cansada de falar sozinha nesse podcast. E porque ele quis participar, que é o Tiago. Ti, se apresenta, fala o seu nome completo, fala onde você está agora, sua profissão, tudo que você quiser. Ok, olá pessoal. Primeiramente, eu agradeço a Grazi pelo convite. Esse é meu primeiro podcast, embora eu já tenha participado de alguns outros movimentos. Podcast é a primeira vez. Eu gosto desse movimento, né, da tecnologia, ela vai te convidando a participar do que está disponível. Bom, eu sou fonoaudiólogo, tenho praticamente 6 anos de formado, sou mestre em distúrbios da comunicação, atualmente estudo doutorado em engenharia biomédica, também numa universidade no Brasil, sou aluno da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e atualmente eu vivo em Sydney, na Austrália. Estou nesse momento em Sydney, aproveitando essa bela cidade há 4 meses. Tenho aí como experiência algumas dentro do hospital, algumas envolvendo a saúde mental, não diretamente em casos como, por exemplo, esquizofrenia ou casos diretamente de saúde mental, mas casos que envolvem uma gama de saúde mental que a gente precisa parar e se analisar e autoanalisar outras questões. Muito obrigada por você ter aceitado participar. E eu gostei muito quando você foi uma das pessoas que me mandou mensagem querendo participar, e eu falei: "Nossa, eu quero muito conversar com Ti", porque gente, eu chamo ele de Ti, porque é um nome mais fácil, entendeu, do que Tiago. Queria muito conversar com você, porque é uma mudança muito grande. Eu me mudei de cidade, eu morava em Sydney, na Austrália, para quem não sabe, e vim aqui para Bathurst, que é uma cidade bem menor, de 40 mil habitantes, no meio da Austrália, e eu sinto falta de Sydney, sinto falta das pessoas, da rede de amigos e apoio que eu comecei a criar, e tenho certeza que o Ti tem alguma coisa a dizer, porque ele se mudou só há 4 meses, para a Austrália, e é um impacto muito grande na nossa vida, essa mudança, que impacta diretamente a nossa saúde mental. Então a gente vai começar a introduzir, e eu fazendo essa pergunta de como tá, o que que você está sentindo dessa grande mudança que está acontecendo aí na sua vida agora? Olha, essa é uma pergunta, ela é uma boa pergunta e ela envolve muitas emoções. Eh, Primeiro, porque o que me moveu a sair do Brasil, foi a situação de perder uma pessoa da família que representava e que tinha uma representatividade muito grande na minha vida no ano passado. E aí eu comecei de setembro, que foi quando o meu avô faleceu, eu comecei a busca por sair do país, tinha um outro trajeto em mente, vim parar na Austrália, e aí a gente fica toda nessa animação, né? Primeiro a gente tem que passar por um momento de luto, que não é muito fácil, principalmente quando a pessoa tem uma representatividade muito grande para você. Quando você passa por esse momento, vem a viagem, né, a gente é convidado a sair do nosso país, embora seja uma expectativa muito legal, muito grande e gostosa de sentir, a gente também está vivendo um outro momento de luto, né, dessa vez o luto está com as pessoas que estão vivas e que você vai deixá-las de ver, às vezes por um curto período ou por um longo período de tempo, como é o meu plano e do Tiago, que eu sou casado com o Tiago também, então é Tiago e Tiago. Nosso plano de voltar para o Brasil para uma visita é só em 2026, né? Então, assim, a gente tem uma noção de que o nosso tempo aqui vai ser muito grande, sem ver pessoas que nós éramos acostumados a ver ou uma vez por semana, ou uma vez por ano, por exemplo. E eu senti muito isso nos últimos, eu tô há 4 meses aqui, mas nos últimos 45 dias, basicamente, eu precisei dar uma desacelerada, né, nas minhas redes sociais, na minha vida profissional que eu tentei manter no Brasil.
por várias questões, mas dentre elas de que eu estava chegando num ponto de exaustão muito grande e que essa exaustão estava começando a influenciar no meu estado de humor, né, que aí eu até depois eu quero entrar um pouquinho nessa diferença, mas ela passou a ter um impacto na minha qualidade de vida, e eu faço, terapia aí com analista há mais de 7 anos, então quando eu chego nesse ponto de exaustão, eu já sei que eu tenho que dar uma desacelerada, porque é o momento em que eu preciso reorganizar algumas coisas. Muito interessante. Ah, o desacelerar, eu estava vendo um podcast agora de uma pessoa que me inspira muito, que eu amo os podcasts dele, eu amo os vídeos dele, do Joel J, que trabalha também com comunicação, e estava falando exatamente sobre esse fato de desacelerar, né? A moça que foi lá estava falando sobre a síndrome do burnout, que ela falava sobre, mas que ela não sabia que ela estava com quando ela estava lá no jornal, na Globo, e ela falou que não sabia mais o que falar. Ela ficou paralisada e não sabia nem o que ela estava falando. Então Uhum. é muito interessante que essa síndrome do burnout, eu acho que é uma coisa que as pessoas, às vezes, né, essa coisa do fazer muito pelo que a gente ama, às vezes é muito, do muito. E a Sim, gente começa a perder algumas coisas que são muito importantes para a saúde mental. sim, Uma das 5 coisas que eu estava vendo sobre o que é importante na saúde mental para trazer aqui no podcast, e foi muito interessante que, eles falam que os 5 faxineiros da saúde mental são o sono, a higiene pessoal, a alimentação, a atividade física e tempo de lazer ou de família. E quando a gente muda de tudo e a gente começa a ter, igual você está falando, é tudo muito, é tudo diferente, é tudo novo, e ficar esse longo período de tempo sem pessoas que a gente ama, você está falando de tempo de lazer, tempo de família, que a gente sim. não tem aqui na Austrália. E, é muito interessante, quando a gente entra nessa questão, né. Eu me formei há 6 anos, mas se eu for colocar na ponta dos dedos, fazem mais ou menos uns 10 anos que eu não sei o que é férias. Uhum, De 6 anos que eu tô formado, fazem 10 que eu não sei o que é férias. E aí o que é mais interessante, né, nessa transição, que eu vou chamar aqui essa mudança de país, né, para mim é uma transição, obviamente, o que eu acho mais interessante é que eu saí de um ambiente onde eu não tinha qualidade de vida, onde eu quase não tinha lazer pela questão toda financeira que o Brasil passa, e onde eu tinha um tempo muito reduzido para fazer as minhas coisas. E eu cheguei num país onde eu trabalho, obviamente, mas eu tenho tempo de sobra. E aí eu não soube, né, o que me fez afastar um pouco é que eu não soube administrar esse tempo de sobra. Eu queria fazer muitas coisas para ocupar ele, enquanto na verdade eu não precisava ocupar esse tempo com um monte de coisas. Eu precisava ocupar esse tempo com uma coisa que é super importante, eu. é. Né, então, é muito interessante isso, né, porque a gente sai também de uma jornada muito grande de trabalho, para vir para um local onde a relação qualidade de vida está totalmente interligada com a questão de qualidade de vida no trabalho, né, e aí a gente acaba tendo essa sensação de que o nosso tempo ele é maior, e a gente está fazendo menos coisa, e aí fica difícil a gente administrar essa questão, né. Uhum, Então sim, é uma transição bastante difícil e envolve muitos sentimentos, né. Eu estava até conversando com uma colega de trabalho na semana passada, e ela me perguntou sobre a palavra saudade, né, o que que seria mais próximo do inglês. E aí uma das formas que eu expliquei para ela é que a palavra saudade para nós, ela tem um sentido que ele não é somente emocional, ele também é físico. uhum, "Ai, que saudade de um café", você sente o gosto. uhum. Né, que saudade do cheiro daquela pessoa, você sente o abraço da pessoa, então ele é uma palavra que ela simboliza muitas coisas, né. E Sim. eu acho que é um misto de emoções, né, Grazi, nesse momento, que eu estou vivendo, para mim é um misto de emoções, eu tenho que administrar, é aquilo que eu falei, por exemplo, o meu estado de humor varia bastante, né, então isso é uma
uma Hum, questão que me chama muita atenção, né, isso é que eu interessante. Quero fazer uma pergunta então, já que você começou a falar do sim, estado de humor, que a gente falou desses 5 faxineiros, assim. Ah, o sono, como que tá seu sono? agora está melhor. Eu Eu sempre fui uma lembro. pessoa que eu sempre dormi muito bem. Eu acho que a minha profissão deveria ser alguma relacionada ao sono, Eu também. porque eu sou ótimo para dormir. E eu e aí uma das coisas que me pegou foi a questão do fuso horário, né, é muito difícil de você acostumar, mas você acostuma. E quando eu entrei na fase de que eu acostumei com esse fuso horário, eu passei a ter insônia, Ah, por exatamente. É por várias isso. questões. Porque eu sinto que aqui no começo, pelo menos no meu primeiro 1 ano, eu tinha um sono muito estranho. Um sono que não era um sono profundo, eu não conseguia ter um Uhum, sonho, a minha cabeça sempre estava muito, ah, com muita mudança, muita energia, muita movimentação. Parecia que eu ia dormir, eu dormia, e eu acordava, eu quebrava esse sono várias vezes durante a noite, eu não dormia tão bem. E eu comecei a acordar muito cedo, porque alguns trabalhos demandam acordar muito cedo. Então eu sinto que uma das coisas que mudava muito o meu humor, é porque eu sinto que aqui todo mundo que está na Austrália fala da montanha-russa de emoções, a gente sente essa montanha-russa. No uhum, mesmo dia que você tá feliz, muito feliz, você também vai ficar muito triste, e aí você fica, chora, e aí você tem outra notícia boa. É umas emoções assim, que no Brasil parecia ser uma coisa que a gente tinha mais estável, uma sim, rotina que deixava nosso mental health mais tranquilo, e também pelo fato desse, né, de não ter pessoas. Eu sim, acho que esse é o maior ponto, que é tempo de lazer. Eu não sentia que eu tinha um tempo de lazer, e é exatamente o que você está trazendo. A sim, gente começa a aprender que a gente tem tempo. O que que é o day off? exato, Que é um dia off? Estar realmente num dia off. Não só final de semana. Ah, hoje à sim. tarde eu tenho off, então o que que eu vou fazer na minha tarde? Eu vou tomar um café, porque eu gosto muito. E aí você vai, Opera House, maravilhoso, eu ia muito lá. Eu ia muito andar nos parques, mas aí você não tem ninguém. Sim. Então, o É, meu humor podia estar assim, às vezes ele ficava triste, às vezes feliz, às vezes mais ou menos, às vezes eu estava cansada, às vezes eu queria ir embora, tudo no mesmo dia. e é muito confuso, né, Grazi, porque, por exemplo, quando a gente fala do estado do humor, né, até é uma discussão que a psiquiatria tem feito bastante, né, sobre a depressão e o estado de humor deprimido, né, que nem todo mundo que tem, por exemplo, que deixa de se cuidar ou que começa a se esquecer e mergulhar numa depressão, por exemplo, e está totalmente depressivo. Às vezes a pessoa está com um estado de humor depressivo, e aí a falta desse cuidado de humor depressivo que vai te levar, por exemplo, a uma depressão, e aí você vai afundando, né. Então isso é muito interessante, porque o que eu faço análise há muito tempo, eu tive um câncer de estômago, e aí foi um dos motivos que eu fui procurar fazer psicologia, né, um trabalho com psicólogo, enfim, e eu me identifiquei muito com um psicanalista e é isso, né, eu comecei a identificar o que meu corpo estava me dizendo, né, e aí toda vez que eu percebo que esse estado de humor, ele passou de um limite que seja aceitável, que ele já começou a influenciar, por exemplo, na minha vontade de fazer as coisas, ou que ele passou a influenciar diretamente, por exemplo, na própria relação afetiva que você tem com seu parceiro, né, já é um momento que eu tenho que: "Opa, ou eu preciso de um suporte do psicólogo de novo, ou eu preciso repor alguma vitamina", que no caso de pessoas que têm câncer, geralmente os primeiros sintomas é: "Repõe a vitamina", né. E é muito legal isso, porque aí você começa a perceber o que o seu corpo está dizendo. E eu acho que a Austrália, de certa forma, ela te permite isso. O que que o seu corpo está dizendo em relação, ao que você está vivendo, né. A gente trabalha com crianças, a Grazi, né, vou colocar assim, a gente trabalha com pessoas, né, Uhum. meu público é criança, e a gente traz essa energia. E é muito legal porque fazia muitos anos que eu não sabia o que era uma dor de ouvido, muitos anos. E na semana passada eu tive uma dor de ouvido muito forte.
Mas a relação que eu faço dessa dor de ouvido não é uma dor de ouvido por conta de uma infecção auditiva, mas é uma dor de ouvido dizendo que meu ouvido precisava ficar em off desse inglês. Para, Ah, silêncio. exato. E aí eu tive que tirar um dia dentro da minha casa, em off, sem escutar absolutamente nada, porque o meu sistema auditivo já estava cansado, né. Então é muito interessante como o seu corpo ele vai te dando formas para você se autoanalisar e se autocuidar, né. E são sinais que você pode ir percebendo. "Ah, eu tô com uma enxaqueca, mas Uhum, eu acabei de levantar. é O que isso. que isso está querendo dizer?" A doença, eu vejo a doença, a dor, principalmente as dores, né, que nós temos, como uma maneira com que a nossa mente está querendo dizer: "Você precisa dar uma equilibrada em alguma coisa aqui". Sim, é uma maneira do corpo se comunicar com você, né. Se É você uma não consegue comunicação. entender o que o seu consciente está dizendo, você está Uhum, cansado, mas você não consegue entender isso, o seu corpo vai te dar algum sintoma, né. uhum. O sintoma ele precede a doença, né, E e o muitas sintoma vezes as pessoas esquecem de ver os sintomas ou veem os sintomas. Isso que você falou do humor é muito real, por eu não ter conseguido trabalho agora até fevereiro, eram 4, 5 meses. Por não ter trabalho, pensa, na Austrália, um lugar que você paga aluguel por semana, tudo por semana, aquela pressão de tudo. Eu ter que ficar sem trabalhar todo esse tempo agora, ele me deixou num estado muito, vamos dizer, depressivo. sim, Mas eu não escondi isso. E eu falava com as pessoas: tá tudo bem eu também estar nesse humor depressivo. Eu sei que daqui 2, 3, 4 semanas eu vou conseguir sair, e eu quero sair, mas eu também tenho que me permitir entender esse luto, de eu sim, mudei, eu larguei tudo. E aí eu comecei a ter muitas dores de cabeça. uhum, E o que que a gente faz quando a gente tem uma dor de cabeça? Vamos no médico, ou vamos procurar um remédio, ou vamos na farmácia. A gente não olha a raiz da onde tá, né? E aí sim, eu me lembrei disso, eu me lembrei, o corpo ele tá comunicando alguma coisa pra mim. sim, Então se eu tô depressiva e eu tô com dor de cabeça, é porque eu tô colocando muita pressão na minha cabeça ao invés de estar relaxando. sim, Aproveitando o tempo que eu tenho livre, igual você falou, o que que eu vou fazer? Já que eu não estou trabalhando tanto, já que eu não tenho trabalho, o que eu posso fazer para que eu ocupe a minha mente, para que eu consiga entender que aquele momento pode ser bom, positivo e que eu encontre soluções, ao invés de só focar no ruim, só focar na sim, dificuldade, só focar no: "Oh, como tá sendo desafiador, meu Deus, não imaginava". E isso afeta, porque isso afetou o meu relacionamento, sim, afetou as minhas amizades, afetou as minhas ligações para minha família, que eu fazia sim. semanais e que eu parei. De novo, né, você às vezes nós precisamos desse tempo para processar o que está acontecendo dentro de nós. Exatamente. E o que é muito legal, né, que você já falou no início, é das questões da rede de apoio, né. Eu particularmente e o Thiago, né, nós chegamos aqui sozinhos, a nossa rede de apoio é eu e ele, e aí nós temos a nossa flatmate que é super maravilhosa e nos ajuda em muitas coisas, mas existem coisas íntimas de um casal e a gente passa a tentar conversar, a gente tenta ser o suporte um do outro, né, e o Thiago ele sempre teve essa característica, né, de sempre pensar: "Tá, você tem esse problema, mas você tá pensando no problema e você não tá pensando na solução. Qual é a solução desse problema?", né. Que nem quando eu comecei a ficar com que eu passei umas 2 semanas, assim, que eu não queria absolutamente nem sair da cama, por exemplo, e o Thiago falou: "Tá, eu já entendi, nós já entendemos que você está num estado de humor depressivo, Uhum, não por uma depressão, entendam isso, né, estar no estado uhum, de humor depressivo não significa que você seja depressivo, significa que o seu estado de humor está variando por qualquer situação, seja o excesso de estresse, o excesso de cansaço, uma mudança, por exemplo. Todo mundo tem um estado de humor depressivo. Agora as pessoas que não conseguem sair desse estado de humor depressivo e elas vão deixando, esse estado de humor é, consumi-las, aí elas são pessoas depressivas, uhum, né. Diferente da gente que tem a possibilidade de refletir e conseguir sair disso, por exemplo, sem o apoio de um medicamento, né. E aí o Thiago disse: "Tá, e qual é a solução
né, voltando ali, qual é a solução para o seu problema? Você já faz mais de 4 meses que você não repõe as vitaminas que você precisa, então vamos repor vitamina. Pronto, foi a solução para mim naquele momento, eu precisava de vitamina C, Uhum, né, então foi aquilo que foi o meu suporte nesse momento. Então assim, o corpo ele vai falando e a gente tem que tentar ouvi-lo, uhum, né. E é muito interessante, porque no momento em que eu não queria ouvir meu corpo, aonde que veio o sintoma? No auditivo. hum, exato. Então, assim, o corpo vai tentando se comunicar com você de várias maneiras, né, Grazi, e eu acho isso muito interessante, porque a psicanálise traz isso, né. Tudo bem, existe um problema, muitas vezes esse problema precisa de uma medicação, Hum, mas qual é a raiz disso? é Não isso. no sentido de você ficar pensando no problema, mas no sentido de você buscar uma solução, É, o né, então isso mindset é muito de legal. sair do foco do problema e o mindset de Exato, falar: "Tá bom, eu quero uma solução, eu quero entender a raiz". Eu acho exato. que o autoconhecimento, né. Eu amo, faço terapia também há mais de 10 anos, porque eu sentia desde a faculdade que eu precisava muito, porque eu tinha traumas que eu não conseguia falar sobre, que eu estava totalmente travada, e desde então eu venho fazendo e eu também acho assim, o autoconhecimento é isso, é aceitar que nós precisamos do outro, que é uma estratégia sim, a gente recorrer a vitaminas, recorrer a caminhadas, recorrer à atividade física. Então existem várias estratégias, mas que muitas vezes, se a gente não tem esse conhecimento e a gente não tem o conhecimento sobre nós, porque você podia falar: "Ah, eu tô só com uma dor de ouvido". Sim, E não, o que que isso simboliza? Eu sempre pergunto pra mim: "Qual é o símbolo que isso quer me trazer? Qual que é a imagem que isso quer me trazer?". Ouvido, ouvir, cansado de usar talvez a parte auditiva, talvez eu tô cansado, muitas vezes eu tinha isso na garganta, e eu falava: "Eu tenho que parar de falar, cuidado com as palavras". O simbolismo também, a gente perdeu muito sim. dessa questão dessa comunicação com o corpo, sabe. Você já É. percebeu quantas pessoas vão farmacêutico, farmacêutico, vão pra farmácia, vão para o Uhum. médico. E aqui na Austrália, você vai ver que se você for no médico é muito engraçado. Se você for no médico, eles não te dão remédio. Eu tô aqui há 5 anos, eu já passei várias coisas que eu precisava de antibiótico. Eles nunca me deram antibiótico. Eu nunca tomei antibiótico na Austrália. Eu tomava várias vezes no Brasil, eu sabia que eu precisava, tinha uma sinusite muito forte, tinha dores de garganta Uhum. muito fortes. E foi muito louco essa mudança de cultura, porque eu comecei a entender que a primeira coisa que eles me perguntavam quando eu ia era: "Quais seus sintomas? Que você tá sentindo?". E eles começavam a perguntar: "Como que tá a sua mente? Que você tem Sim. feito pra você? Você tem dormido bem? Você tem se alimentado bem? Vamos ver suas vitaminas? Vamos ver seu sangue?". E eu ficava: "Gente, mas eu tô com sinusite, eu já sei o que é, eu preciso de um remédio". Eu estava ali, tipo, pedindo socorro, né. E eles só falavam: "Não, vamos parar com a dor, com isso aqui, mas eu não vou te dar um antibiótico, porque eu quero que você entenda da onde isso tá vindo. Entende o porquê que isso tá acontecendo com você agora e o pra quê". E eu ia embora puta da vida no começo. E isso tem muito a ver também, né, com a relação que a gente estabelece em relação à saúde, né, porque, em geral, se tem a ideia de que saúde é estar na ausência de qualquer doença, Uhum, né, e muitas vezes na verdade saúde não significa isso, porque uhum. uma pessoa em estado de câncer terminal, ela tem condições de ter qualidade de vida. Saúde é qualidade de vida. Né, É, porque se fosse pensar em doença, a gente já não tem qualidade de vida, porque a gente usa óculos, é, ok? Então, assim, saúde, o estado de saúde, ele não é estar livre de doença, ele é qualidade de vida, né? Eu acho que a gente tem que isso está muito impregnado na nossa sociedade, hum, né, de que uma dor, ela tem que ser remediada, mas é. ela não pode ser entendida. Até Podemos porque falar sobre, até mas vamos dar um porque remédio pra ficar quieto. a gente não tem espaço para falar É, sobre, a gente não tem. né. E aí como que você quer falar sobre, se você não tem espaço para falar sobre? E isso é muito interessante, porque se a gente pegar a psicologia, né, agora eu acho que um pouco com a entrada da internet e É. as coisas começaram a dar uma melhorada, muito psicólogo indo para rede social, Hum, levantando uma bandeira fantástica sobre a sua profissão.
que a Uhum. psicologia começa a ter uma outra visão, porque até então você falava para outra pessoa: "Você precisa de um psicólogo". Psicólogo é para louco, Mas até hoje, né. na minha família, se eu falar: "Você precisa de um psicólogo", eles falam: "Não, eu tô ótima". Sim, mas é porque tá impregnado, né, é Uhum. impregnado. Então, assim, é uma maneira de você fechar o espaço para falar de si, e É você isso. não cria esse espaço. E Uhum. aí se a gente pega aqui, por exemplo, o terapeuta, né, que espaço o terapeuta tem para falar de si? É, Nenhum. nenhum. O que a gente tá fazendo aqui hoje, eu nunca vi um podcast com 2 fonoaudiólogos falando sobre saúde mental. Não Isso é tem, até raro. porque as pessoas se limitam, elas se É. limitam. E eu acho que é essa a grande questão, se a gente for pegar medicina. Se você for no médico da mão, você vai ter um médico, um para cada dedo, Uhum. porque as pessoas perderam a condição de ver o sujeito como um todo. Um todo. A gente precisa fragmentar. Então, o fonoaudiólogo, ele não pode falar de saúde mental, porque a área dele é cabeça e pescoço. Eu vou te contar uma coisa, teve várias pessoas que me mandaram mensagem no Instagram falando: "Mas você tá falando de saúde mental pra quê?". Aí eu mandei só assim: "Gente, se eu não tô feliz, eu estou vivendo esse momento. Eu hoje estou vivendo um momento que eu tenho dificuldade e que você também relatou isso agora. Eu tenho dificuldade na rede social e falar. E aí, quando eu vou lá e falo: "Gente, tô me sentindo um pouco depressiva, vou ficar mais sumida daqui do stories, não quero falar tanto, tô triste, tô me sentindo assim, assim, assim", as pessoas não me entendem, porque eles acham que porque eu sou fono, eu só posso falar de comunicação de fala, de voz e de audição, e eu não posso falar sobre saúde mental. Sim. E eles não veem esse ser humano como um todo. E aí Sim, eu falei: "Vou fazer um grupo. Pessoa, se você tá sentindo sozinha, solitária, vem falar comigo, me manda aqui no privado: "Ó, eu mudei de país, ou mudei de cidade, ou eu tô sentindo sozinho". Vamos fazer um grupo, vamos se ver uma vez por semana, ver um vídeo legal junto, vamos discutir sobre um livro, só pra gente se ver, pra gente se comunicar, porque a é saúde muito mental tem tudo a ver". interessante. É muito interessante, né, a necessidade que as pessoas têm de fragmentar o corpo humano. Eu vou É. pegar uma situação aqui, da mulher, por exemplo, né, eu tô falando aqui da saúde mental e tô falando de fragmentação, mas se eu for pensar o homem, Uhum, nós temos mais autonomia em relação ao nosso corpo do que a própria mulher tem o dela. uhum. Tanto é que a gente ainda está fazendo uma discussão sobre aborto, por Sim. políticas públicas criadas por homens, enquanto esse tipo de discussão deveria ser feito por mulheres. Mas Uhum. é porque o homem, por mais que a sociedade esteja mudando, o homem ainda tem sobre a mulher um poder muito maior, né. Então, assim, como é uma necessidade das pessoas em fragmentar o corpo, e isso Hum. não vem de uma discussãozinha de: "Ai, porque o fonoaudiólogo é só voz e o psicólogo é só mente". Não, isso vem de uma discussão muito maior, da posição em que a gente coloca, por exemplo, a mulher numa sociedade. É. Entende? Então, essa fragmentação que vem da área da saúde, ela não é criada de um discurso alheio, ela é criada de uma postura social em que a área da saúde, ela toma em relação a outras áreas, Uhum. né. Então, tipo, eu sou fonoaudiólogo, eu tô atendendo uma criança que tem uma paralisia cerebral, eu não posso pensar no posicionamento dela. Aí ela passa pelo fisioterapeuta, todo o trabalho do fisioterapeuta é desfeito na minha terapia, porque eu não sei posicionar essa criança. Aí eu tô atendendo uma criança autista e eu não posso lidar com as questões de comportamento dela, porque eu não sou psicólogo, Uhum. mas o trabalho do psicólogo foi totalmente desfeito na minha terapia. Isso é aceitável, mas isso é aceitável, fragmentar, mas pensar o sujeito como todo e criar um espaço de diálogo para esse sujeito é muito difícil. Sim, muito, muito. E Deus que me perdoe, Grazi, eu fiz um mestrado dentro do distúrbios da comunicação, esse programa tem tentado mudar o nome, porque esse nome não simboliza o programa. Uhum. Dentro da minha linha de pesquisa era na linguagem, era dentro da ciências sociais, e sinceramente
Quando a gente ia para congresso, a gente era debulhado em congresso, por exemplo, porque a gente não estava medindo mandíbula de idoso, Sim, entende? A gente estava entendo. falando que o idoso é uma pessoa que tem condições de ter senilidade, que tem condições de ter uma ação social, Uhum. né? Inclusive a história viva. E aí as pessoas chamavam a gente de louco, porque isso não era pesquisa. Porque pesquisa é medir quantos centímetros a mandíbula do idoso reduz por ano. Sim. E eu acho que eu vivo muito essa, vamos dizer que eu tô confusa. Essa é a sensação que eu tenho hoje, porque eu fiz coaching de comunicação e voz. E aí no coaching você aprende tudo basicamente o contrário que a gente aprende na fono. A gente aprende isso, ver o ser humano como um todo, deixar o ser humano, qualquer pessoa, o seu cliente ter clareza do que ele quer. Se a pessoa chegar aqui e falar que eu tô com problema de, eh, eu não eu amo minha voz, a voz da pessoa pode ser horrível, péssima, eu posso falar: "Meu Deus, eu preciso mudar essa voz, eu preciso fazer alguma coisa". A pessoa pode estar rouca de morrer, mas eu tenho que ficar lá, postura e falar: "Tá tudo bem, como que tá a sua voz? Você gosta da sua voz?". Tudo por perguntas, fazer o outro entender sozinho, fazer o outro ajudar o outro no caminho, mas não julgar, não criticar, Sim. não dar como que fala? Advice, não dar sua opinião. Isso é muito difícil, É sabe? porque a Quando gente vive eu a tô gente numa vive num confusão sistema assim, ó. biomédico, né. A É, gente vive num sistema biomédico onde que eu passei por uma situação de câncer, vou dar um exemplo bem palpável. Passei por uma situação de câncer, e o meu médico, ele era professor dentro de um programa de saúde coletiva, uhum, que pensa o sujeito e a saúde com hum, um outro olhar. outro olhar. Quando eu estava na minha primeira sessão de quimioterapia, ele sentou do meu lado e ele começou a conversar comigo. E a minha reação foi olhar para ele e falar assim: "Para, porque nesse momento eu não consigo processar que tem um médico Uhum. querendo saber como eu estou, inclusive com o tempo de estar aqui sentado querendo conversar comigo". É tão Porque estranho. porque não acontece isso. Não, é E tão olha que estranho que a gente nem consegue, a gente normalizamos o anormal, e quando é exato, normal a gente se sente estranho. exa exato, tanto é que o meu tratamento de câncer, eu as minhas tias que são enfermeiras, que trabalharam em hospital de câncer, elas nunca viram um tratamento assim. Porque eu pude escolher o tratamento que eu ia fazer. Eu fiz 4 etapas de tratamento e as 4 etapas fui eu que decidi. Isso é maravilhoso. E olha como é um absurdo que tenha as pessoas não têm direito a responder pelo próprio corpo. É isso, é sobre isso. Não é sobre, você consegue ver como a coisa é complexa e ampla? É Sim, isso que eu sim, falo, a gente tem que começar a ver e disseminar essa ideia, passar para as pessoas essa ideia de que nós temos o direito sobre o nosso corpo, e que nós temos sim o direito de falar quando queremos falar, mesmo que seja situações e discussões difíceis, e mesmo na sua situação, quanta coisa você conseguiu aprender e ver que, nossa, alguém respeitou minha opinião num momento tão delicado. Eu sim. pude Eu eu escolher. assim, eu sempre falo que eu sou um ser da linguagem, né, a linguagem nos organiza e a linguagem o que nos difere, dos animais não é o fato da gente falar, mas Uhum, é o fato da gente conseguir compreender e tomar decisões sobre o nosso corpo, hum, né. E aí essa é a diferença do homem, ou seja, o homem ele é constituído pela linguagem, né, e a linguagem ela vai reorganizar esse sujeito para que ele possa viver numa sociedade, uhum, básico. E eu acho isso muito legal, porque quando você se autoriza a falar do seu próprio corpo, inclusive a chegar no médico, o médico falar para você: "Essa daqui é a receita que você tomar", e você olha para o médico e fala assim: "Mas por que que eu tenho que tomar isso? uhum. Quais são os efeitos que isso vai ter na minha saúde?". E quando você traz isso para discussão, eu acho que é o primeiro passo para que a gente possa pensar numa sociedade mais reflexiva, porque é o que falta.
Uhum. É o que falta é a gente convidar o outro a pensar, porque muitas vezes o outro está no automático. É isso. O outro está no Como que a gente automático. convida o outro a pensar? Com perguntas para Exata ele é, refletir. não é Filosofia. aceitando, Não não é. é aceitando. Você convida o outro para o eu vou chamar aqui de embate, né, porque é o Uhum. embate, toda forma de diálogo é um embate. Você convida o outro para o embate, não é aceitando o que ele está dizendo como verdade absoluta, é questionando. Bakhtin, que é um dos filósofos da linguagem, ele diz que a fala, ela sempre depende de um e do outro. Uhum. E a minha fala, ela sempre está aguardando uma contrarresposta. Uhum. E se eu não tenho essa contrarresposta, ou se eu não dou essa contrarresposta, eu tenho que aceitar o que o outro está me dizendo. Sim. E aí, como que eu quero que o outro reflita? É. E isso é muito da comunicação não violenta também, né. É Sim, exatamente isso que ele fala, é exatamente isso que ele traz. Ele traz que quando ele começou a fazer o livro e começou a colocar em prática, ele estava na guerra, e ele tinha que parar a guerra. E aí, quando ele colocou os pontos: "Ok, o que que você quer aqui?". Vamos imaginar um país: "Alemanha, o que que você quer aqui?". "Irã, o que que você quer?". Aí as pessoas sentavam e falavam: "Ah, mas eu quero isso", mas ele falava: "Isso não é claro, o que que exatamente você quer?". E quando as pessoas colocavam os pontos do que elas querem, eram as mesmas coisas, os 2 queriam o mesmo. E é, aí as pessoas não sabiam, porque não se comunicavam no discurso, no diálogo, não faziam isso que você está falando do embate, não ouviam. E muitas vezes a gente mas tem essa resposta, né, porque a gente quer se defender, é é automático. difícil, é muito difícil também a gente, por exemplo, querer que o outro ouça, sendo que o outro, em momento algum, foi trabalhado com ele que existe uma troca de turno, o eu e o outro. Eu Uhum, acho fantástico porque Bakhtin diz assim: qual é o maior erro da língua inglesa? O maior erro da língua inglesa é colocar o I, que é o eu, em uhum, letra maiúscula. Enquanto no diálogo não é eu, é sempre o outro. uhum. O mundo é o que eu tenho um comediante no Instagram que eu acho ele fantástico, que ele se intitula Doutora Rosângela, e ele fala assim: isso é a síndrome do sol, né? A pessoa tem a síndrome do sol, que é aquela síndrome onde eu sou o Ela é centro o do centro do universo. universo e tudo tá ao redor. Aham. É. E tudo tá ao redor e girando ao redor dela. Tem um nome na psicologia para isso. Tem, eu acho que 3 ou 4 famosos nomes, assim, tipo ilusão, o ser humano que é iludido, tem o ser humano eu-centro, tem uma explicação É, tem. psicológica É, para isso aí que estudiosos estudaram e provaram que existe pessoas que é isso, eles acham que ele é o sol. É isso se daí você for pensar, se você for pensar a própria psicologia, e se for pensar as estruturas de linguagem, os grandes pensadores da linguagem, eles colocam o sujeito como centro da situação. Vamos pegar Piaget, que é o cara que olha famoso Piaget. como esse sistema, como o problema não é a sociedade agora, como esse sistema foi construído anos. E para a gente desmontar esse sistema vai levar mais anos ainda. Uhum, Piaget, ele pega uma criança e o que que ele faz com a criança? Ele fala: "Olha, essa criança, ela só aprende interagindo com o meio abstrato. uhum, No meio abstrato, independente se nesse meio abstrato tem um outro sujeito, para ele, somente a criança é o sujeito ativo daquele diálogo, ou seja, centro do universo. E uhum. aí essa criança que foi ensinada numa escola extremamente piagetiana, não tem como ela não querer ser o centro do universo. Foi o que ela aprendeu a ser, Ela cresceu ouvindo ela isso. cresceu ouvindo e Aí reagiu. você pega Skinner, que diz assim: "Olha, a criança, ela não é o centro do universo. Ela aprende com reforço positivo e negativo. Positivo, eu lembro. E aí, a criança, ela passa a ser treinada para fazer as coisas,
e ela se torna um adulto tão fechado que quando você está Uhum. tentando dizer para ele uma coisa mais simples, ele não consegue entender. Olha como o problema social não está interligado apenas a uma geração. Não. Porque eu estou falando aqui de 2 autores que criaram suas teorias no início do século XIX. Uhum. E Muitos se a anos. gente pegar Freud, Vygotsky, Hum, Bakhtin, Henri Vallon, a gente está falando de pessoas que criaram sistemas que hoje regem a educação, eu acredito que do mundo inteiro, e que criaram um sistema que rotula a pessoa numa determinada esfera que não permite com que ela pense sobre os outros. tira a reflexão. Totalmente. É o que eu sinto. Eu sinto que o sistema educacional, ele, ao invés de deixar a gente aberto, livre, ele coloca a gente nas caixas e que Ele fecha, fecha. ele fecha. Essa é a E palavra. isso é muito interessante, porque as pessoas podem se perguntar: "Nossa, mas numa conversa sobre saúde mental, por que vem isso?". Uhum. Porque isso tem totalmente a ver na forma em que a pessoa vai reagir ao encontrar o primeiro obstáculo da vida dela. É isso. Isso muda tudo. A É a autora forma que que a eu pessoa vai amo, reagir. e essa autora do livro do Mindset, A Nova Psicologia do Futuro, ela fala sobre isso. Ela mostra crianças que cresceram sendo incentivadas que um quebra-cabeça é desafiador e querem tentar de todas as maneiras, uma hora elas vão conseguir, e ela mostra crianças que já olham para o quebra-cabeça e falam: "Ai, muito difícil, muito grande, não quero". Se a gente for pensar ele, o impacto do sistema educacional na saúde mental das crianças é muito grande, Muito. porque você tem crianças que chega na porta da escola com o pai e com a mãe super feliz no primeiro dia de aula, porque querem entrar, e essa criança 3 dias depois ela faz o maior escândalo da vida dela, porque ela não quer ficar na escola. Ela não quer mais. Uhum. E ela não precisou passar Hum, 1 ano na escola para entender que não. esse ambiente é ruim para ela. Uhum. Porque o sistema educacional precisa trabalhar com as ações de saúde mental, com professores, porque a saúde mental desses professores está impactando a vida de milhares de outros sujeitos. É isso, milhões de pessoas estão sendo impactadas. Eu também sinto isso e Milhões. vejo isso. Eu não sei, você está na Austrália há 5 anos, eu não sei se você chegou a seguir algumas notícias do Brasil, assim que as universidades voltaram a ter aula presencial. Mas, por exemplo, na universidade onde eu fiz o meu mestrado, um aluno do curso de medicina veterinária terminou de apresentar um trabalho no terceiro andar da faculdade, falou para o professor se podia sair para ir no banheiro e ele se jogou. Hum, Nossa, E isso 10 horas da manhã. Ele se jogou do terceiro andar. meu Deus. Um outro aluno de direito, isso são notícias, É, tá? As pessoas podem procurar no Google, que eu vai nem estar eu lá. não estava acompanhando, eu não vi como Um outro foi. aluno do curso de direito fazendo uma apresentação online de TCC. Um membro da banca extremamente grosseiro esculachou o menino, ele nem desligou o vídeo. Ele se jogou do 10º andar do apartamento dele. Então, assim, Nossa. olha o impacto. Eu tô aqui citando 2 exemplos bastante drásticos, mas olha o Uhum, impacto que um professor, que uhum. muitas vezes não está no seu bom dia de trabalho, olha o impacto que ele vai causar na vida de um aluno. E olha o impacto que nós, qualquer pessoa, podemos causar na vida de qualquer outro De ser. qualquer outro, de qualquer outro. É totalmente. Olha os traumas de infância. Eu tinha o maior pavor do inglês. Não é à toa que a minha segunda língua é o mandarim, porque eu não queria aprender o inglês. Bem-vindo ao meu mundo. Mas que eu fui para uma escola de inglês, o professor falou na frente de 17 alunos que eu era muito burro para aprender o inglês. Isso aí que é um ponto muito importante. Se eu te mostrar aqui, eu tenho um formulário do Google que tá lá no meu website, que todo mundo que vem conversar comigo manda. Tenho 50 pessoas lá.
De 50 pessoas, 47 pessoas, elas me falam assim. Eu pergunto: "Por que que você quer trabalhar a sua comunicação? O que que te incomoda? O que que aconteceu na sua infância? O que que aconteceu com você?" Mais, assim, mais de 80% daquelas pessoas, elas falam isso. Elas me contam uma história do que aconteceu na escola. É incrível, Eu ou é com a vou mãe, o pai, família, ou na escola. eu É vou falar um título aqui para você que é assim, a o impa a o impacto da leitura escrita em alunos da graduação em fonoaudiologia. Foi minha tese de mestrado. E eu fui analisar, eu fui fazer uma pesquisa que eles nem chamam de pesquisa, eu fui lá criar um grupo e ouvir o que as pessoas tinham a falar em relação às suas dificuldades de leitura e escrita. Porque uma coisa que a gente viu num dos formulários que eu tinha aplicado para fazer o meu mestrado, é que o aluno que chegava na faculdade e o aluno que saía da faculdade, ele saía na mesma condição de leitura e escrita. Uhum. E, inclusive, 10% das pessoas que têm doutorado no Brasil hoje são proficientes na leitura e escrita. Uau. 10%. Isso são dados oficiais do INAF, que é o Indicador Nacional de Analfabetismo Brasileiro. Começa por aí o problema. Uau. E é muito engraçado, porque eu fui ouvir as histórias das pessoas e a relação que elas mantêm com a leitura escrita são muito negativas. E muitas vezes essa negatividade, ela vem de falas de professores. É, E aí você vai lá falar com um professor, você entende que a condição dele de leitura escrita e a fala dele em relação à leitura escrita tem a ver com professores deles. Então, assim, é um sistema que é um não cria, ele uhum, fica girando, repetindo. girando, girando e girando. Eu sinto isso e eu sinto que todos os meus clientes hoje, todos, sem exceção hoje, todos eles vêm desse histórico. Eu sinto que eu sou traumatizado por causa do coleguinha que me chamava de burro. Eu sinto que eu fui chamada de burro pelo professor. Eu até hoje eu tenho dificuldade de aprender coisa nova, porque nunca meu pai e minha mãe deixaram aprender coisa nova, sempre era na caixa, sempre era resistência, rigidez. São traumas. Eu vou citar um aqui. Eu não gosto de leitura escrita, nunca gostei. E eu lembro que eu amava escrever e ler, e isso quando foi na quarta para quinta série, esse interesse meu começou a ficar menor. E aí as reclamações da escola para minha família era o seguinte: ele não registra, e isso é um problema. E aí quando eu ia fazer prova, as minhas notas eram as melhores da turma, Hum. mas o meu problema era porque eu não registrava. Eles queriam que você escrevesse o que eles estavam Exatamente. fazendo. E aí, quando eu entrei na graduação, passei 4 anos da graduação fugindo da escrita. Se você me perguntar de um caderno meu da faculdade, eu não tenho, porque eu não escrevia. Eu Hum, fiz um mestrado em leitura e escrita, que foi o maior desafio da minha vida, porque eu não queria fazer em leitura e escrita. E olha como que a minha vida foi me trazendo para a linguagem escrita, porque eu precisava entender uma coisa, que a minha negação à linguagem escrita tinha a ver com a relação de abuso sexual que eu sofri. Porque o hum, abuso sexual começou por meio da escrita. Eu comecei a ser elogiado pela minha escrita e hum. ali começou o abuso. Então, olha como um trauma, ele amplia na sua vida numa consistência tão grande que para você começar a entender esses processos, você precisa do apoio de uma outra pessoa. É, E quando a gente fala de apoio, o impacto que isso tem na sua saúde mental, ele é tão devastador, é. porque você se vê em situações em que você é a pessoa diferente da história, Uhum, porque todo mundo escrevia é. e eu não registrava. E é interessante que muitas vezes as pessoas veem que nós somos diferentes, e ao invés de nos fazer as perguntas certas, ninguém nunca questionou, porque se questionasse, talvez a gente falaria: "Ah, eu tô sendo abusado. Ah, isso E ta aconteceu, eu e tô com talvez medo". a talvez eu acho que talvez, na minha situação, alguns professores até percebiam, mas talvez não perguntavam, porque não saberiam como lidar com a Como situação. lidar.
nós temos que estar preparados para minimamente tentar fazer alguma coisa pelo outro, É, é isso. básico, né. É, Então, assim, o impacto que a situações mínimas têm na vida social por conta de uma questão de saúde mental é tão grande que para nós pode ser uma coisinha mínima, mas para o outro isso pode fazer um efeito muito grande, é isso. muito grande. Uhum, Tem um vídeo de uma atriz que eu achei que eu não lembro qual foi a situação, eu não lembro o nome dela também, mas ela foi no programa da Oprah, uhum. e a Oprah, ela sentou toda sorridente, e a Oprah olhou para ela e falou assim: "Você está bem?" Eu vi. E ela começou a chorar. Começou a chorar desesperadamente. Ela Olha, chorava, 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 chorava. e é tão interessante que ela precisou de uma outra pessoa perguntar isso para ela publicamente, para Uhum, que ela pudesse ver que ela não estava bem. uhum. E talvez ninguém tenha perguntado para ela se estava tudo bem com uma intensidade, com interesse de saber se realmente estava tudo bem. O ouvir com empatia, o falar com empatia, de realmente olhar no Exatamente. olho, E de aí realmente entra ouvir tudo inteiro. entra tudo no seu trabalho, né, Grazi, que Sim, você trabalha muito. diretamente com a questão da comunicação, principalmente com pessoas adultas, né, e entra totalmente, porque muitas vezes a gente não consegue atingir um objetivo terapêutico, porque a gente não está dando espaço para o outro falar. Sim. E se a gente não cria essa situação de espaço, fica difícil a gente querer que o outro avance. Uhum. Eu fico pensando nisso, assim, de é por isso que eu acho que foi tão importante eu entender que, para trabalhar linguagem, eu aprendi milhares de coisas que eu podia usar, eu aprendi um step by step, eu tenho uma base científica, mas para trabalhar comunicação com adulto hoje, eu não é sobre isso. É sobre o Não, olhar, é sobre o sentir, é sobre o estar presente para aquele cliente. porque a gente entra também naquele impasse, não somos psicólogos, É. obviamente, para fazer todo um trabalho psicológico, Uhum. porém, nós somos profissionais da área da saúde e sem levar o título da área da saúde, nós somos É, pessoas. é isso. Temos a possibilidade de ouvir o outro e tentar guiá-lo até o seu ao tratamento correto, vamos colocar assim. Uhum. Mas o que é muito interessante é que as pessoas muitas vezes elas veem um profissional falando: "Ai, eu tenho um grupo sobre comunicação", e aí a pessoa cria um sintoma em relação à comunicação dela, não é porque ela tem uma dificuldade, mas é porque ela precisa de um espaço para falar de si. É, é isso. Muito é sobre esse tempo de lazer, eu quero falar sobre mim, eu quero falar sobre o que está acontecendo, eu quero é só falar. Na Sim, verdade, muitas vezes eu falo assim: "Só vomita o que você está sentindo". E aí a pessoa blá, 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 é um vômito, sabe, que sai tanta sim. coisa, é tudo tão rápido, que aí eu fico: "Uau, era isso". E aí a pessoa fica bem. Se você está trabalhando em comunicação, se eu estou trabalhando em comunicação, o que nós estamos fazendo hoje, o fato de estarmos aqui falando sobre isso, faz nós mesmos refletirmos e aprendermos É. com essa reflexão e com essa discussão. E E isso é e importante. e não é porque você, eu e tantos outros não são psicólogos, que não quer dizer que a gente não possa ouvir o outro, Sim, é só né, ouvir. é disso que se trata. E como a gente não aprendeu a observar, a gente aprendeu o que você falou do: "Ah, eu sou o centro do universo, eu sou o sol, eu sou mais importante, tudo é importante pra mim, o que eu quero, o que eu" e a gente parou de olhar para o outro de uma certa forma, com o passar dos anos, a gente faz esses recortes na mídia social que parecem que sempre a gente só tá feliz, porque a gente nossa, tá na Austrália, nossa, ele tá na Austrália, tá ganhando em dólar, tá sempre tudo bem, super feliz, tá com muita saúde. É mentira, é um recorte da realidade, então muito Sim, se perdeu do olhar. Sabe o sim, que eu você vejo?
que às vezes a gente tá no automático, no acelerado, claro, tudo bem você tá. O normal é que no trabalho a gente esteja no acelerado, no fazer, no produzir, na produtividade, no organizar seu tempo melhor e tudo isso, mas a gente, na hora que a gente precisava desacelerar por um minuto e olhar para o olho de alguém e realmente perguntar: "Você tá bem? Tá bem mesmo? Tô te sentindo triste hoje, tá tudo bem? Você quer conversar?", a gente não faz. Porque a gente tá Sim. tão acelerado que a gente esquece de desacelerar. Se eu for pegar, por exemplo, o meu avô ano passado ele morreu, em decorrência do Covid, e eu lembro que ele foi para o hospital na quarta-feira, terça-feira à noite, e eu estive na casa dele na terça-feira de manhã. E aí eu cheguei com uma vontade de abraçar ele, mas na minha família, a questão de abraçar ela não acontece muito com todo Top. mundo. Nós Uhum. somos muito afetivos um com o outro, mas sempre nós somos muito reservados ao nosso espaço. Sim, Todo mundo, só falando, todo né, mundo. nem tanto de toque. E aí eu alguma coisa me falou: "Ah, vontade de abraçar meu avô", mas, tipo, não abracei, aí ele ainda falou assim pra mim, perguntou do Covid, eu expliquei como que estava, que na época eu trabalhava no hospital de campanha, Uhum. inclusive no hospital onde ele foi Hum. internado, e aí ele falou: "Ah, eu e a sua avó, a gente tá com suspeita de Covid, então não tira a máscara". Uhum. Aí eu falei: "Tá", coloquei só corrigindo, né, eu trabalhava nesse hospital, tinha saído alguns meses, 1 mês antes dele ser internado. E aí eu fiquei com a máscara. E aí eu tomei um café, tipo assim, eu cheguei com o computador, eu comecei a trabalhar, eu fui na casa da minha avó pra tomar um café com ela, eu comecei a trabalhar e, tipo, não dei moral, Uhum. né. Tipo: "Ah, tô aqui trabalhando, tô aqui de Tô corpo, mas aqui não de corpo. presente". Uhum. Meu avô positivou para o Covid, ele foi no 24 horas pra buscar o resultado com a minha avó, não saiu do 24 horas. É. A última vez que eu vi meu avô foi dentro da UTI. Um homem, inclusive, que eu falei pra psicóloga que acompanhou nossa visita, que era uma colega minha, eu falei: "Não reconheço, porque eu nunca vi meu avô de cabelo e de barba", Uhum. e ele faleceu, Uhum. né. Então, assim, muitas vezes a gente, por não ter um espaço pra falar de si, a gente fica fadado a um ceguismo voluntário É de isso. não ver o estado do outro, É. de não ver um estado do outro. A gente não vê. Eu sinto muito por isso que aconteceu. Então é Um uma dor de a gente guardar e às vezes ter esse medo, parece que a gente tem um medo de falar e de seguir a intuição. Você já percebeu isso? Às vezes a Sim, gente tem essa intuição, vou dar um abraço nele. E aí meio que vem essa crença do tipo, um bloqueio, alguma coisa de: "Ah, mas minha família sim. não dá abraço, ninguém abraça, por que que eu vou abraçar ele? É, Ai, vou é, trabalhar", fica numa ilusão, eu falo que é um burro de carga que tá com um negócio aqui que parece sim. que não pode olhar para o lado. Por mais que eu tivesse a plena consciência, eu não estava preparado para o luto, Uhum. né. E a gente nunca está preparado para o luto, Total. embora eu tenha uma situação em relação à questão da morte, eu lido melhor com isso, porque eu passei por situação de quase morte, que eu fiz uma parada cardiorrespiratória dentro do hospital durante quimioterapia, enfim. Você não está preparado, e aí o que acontece? Essa carga cai sobre o seu estado psicológico de uma maneira que aí você tem que vestir uma camisa de força, e eu lembro disso, porque o meu celular tinha desligado, eu era responsável pela ligação do hospital, meu celular tinha desligado de madrugada, e aí eu acordei com a minha irmã falando com o Thiago que meu avô tinha falecido, e aí eu peguei meu celular e falei: "Mas o hospital teria me ligado". Estava desligado meu celular, com 100% de bateria, estava desligado. E aí eu sentei na cama, minha reação foi sentar na cama, eu olhei para o Thiago e falei: "Bom, eu vou tomar um banho e a gente vai na casa da minha avó". Porque naquele momento eu vesti uma armadura de que eu era a pessoa mais forte do mundo. Quando eu Hum, cheguei na casa da minha avó, que eu vi a minha avó chorando, eu chorei feito uma criança, cai a ficha. porque em 28 anos de vida, eu nunca vi a minha avó chorar. Uau.
Nunca. Foi a primeira vez que eu vi a minha avó chorar. E a partir daquele momento que eu vi a minha avó chorar, até o momento que meu avô foi enterrado, eu só chorei. Chegou um momento que eu não tinha mais o que chorar. É. Nem lágrima tem mais, né? Não Já tem, passei muito por não isso. tem. Nem E lágrima tem aí mais. e aí, essa Ai. situação me causou um dano. Eu ficava com isso na minha cabeça de tal maneira que, como assim eu não tenho lágrima para chorar pelo meu avô? Uhum. E aí eu procurava na minha cabeça, olha Que o loucura, né? impacto, né. Eu procurava na minha cabeça cenas ruins com meu avô para eu poder chorar, nem que fosse de ódio, e eu não encontrava, porque eu não tive uma Não tem. experiência ruim com meu avô. Com os E aí eu avós, não né, a gente não tem encontrava, esse coisas ruins, é eu raro, não não tem. encontrava, sabe. E aí, tipo, aí eu precisei de um suporte de uma outra pessoa para dizer: "Você não precisa estar chorando, porque muitas vezes você vivencia o momento de luto em vários estágios, É, e isso nem sempre você tem que estar chorando", uhum. né. Então olha como é interessante, né, às vezes uma coisa mínima pra gente é tão grande que a gente precisa do outro para falar: "Menino, se acalma". Tá tudo bem. Quem diz que estar em luto significa que você tem que estar chorando 24 horas por dia? Hum. Tem gente que vai chorar 24 horas, mas você não E precisa tem chorar gente 24 que não vai horas. chorar, que vai ficar primeiro em choque, que igual eu Sim, já fiquei várias vezes em choque total, depois de uma semana começa a chorar, fica uma semana chorando sem parar, depois demora 3 meses, 4 pra reagir, porque aí é um outro sim, processo, sabe. E tá tudo sim. bem. Só que porque a gente não sabe que tá tudo bem, a gente precisa do outro. E que nós temos que entender isso, que a nossa vida, ela precisa do outro. Que tudo que a gente faz precisa do outro. Que você pode falar: não, eu sou eu, faço o que eu quiser aqui, eu tenho meu objetivo, tenho a minha vida". Não é assim que funciona. Você veio de uma mãe, você veio de uma mulher. O Bakhtin, ele diz que a gente tem uma arena de vozes, né, e essa arena de vozes, existem vozes das quais a gente nunca ouviu falar. Uhum. E eu acho muito legal que ele diz assim, que o sujeito, ele é falado antes mesmo dele existir. É. Porque, por exemplo, em algum momento da vida da sua mãe, ela pensou em ter um filho, e ela idealizou esse filho de alguma forma. E por mais que esse filho foi idealizado com 6 anos de idade, ele foi falado, Uhum. entende? Então, assim, você foi falado antes mesmo de você existir. E muitas vezes, a gente vem quando ele fala de arena de vozes, isso é muito legal esse conceito, Uhum. porque ele tá falando de vozes que a gente não tem noção de A quem gente nem foram. imagina. Eu tô falando aqui de vozes que viveram em 1300 ou antes disso, Uhum. de vozes que geraram o que eu conheço de bisavós, Uhum. porque meus bisavós não surgiram do nada. É. Eles vieram de pais, que tiveram pais e assim vem. Então você é falado a forma que você é ensinada, ela não surge do além, ela Uhum. é uma carga de outras vozes que foram constituindo valores e que constituem você. Crenças e tudo que a gente vive hoje, tudo que a Exatamente. gente E experiencia. isso e esse entendimento tem um impacto muito legal na sua saúde mental, quando Uhum. você entende que você não está sozinho. E que independe de onde você esteja no mundo, que hoje eu vejo australianos, canadenses, americanos, europeus, italianos, brasileiros, tá todo mundo no mesmo barco, passando pelas mesmas Exatamente. dificuldades e que a vida que foi ensinada na Disneylândia não existe. E que tá tudo bem você Hum, ficar mal por um tempo, tá tudo bem você ter luto, tá tudo bem você se abra às experiências da vida. São experiências difíceis e dolorosas, são, mas vai com o mindset de: "Eu sei que eu tô passando por isso agora, o que que eu posso aprender com isso? O que que isso quer passar pra mim? O que que eu por que eu tô passando por isso? Como eu poderia ver isso de uma outra forma? O que que eu aprendo?".
É, uma vez me fizeram uma pergunta sobre eu achei muito legal, foi uma aula, eu fui convidado para dar uma aula na universidade e uma das pessoas me fez uma pergunta que eu achei fantástica: "Qual foi o pior momento da minha carreira? E qual foi o melhor momento da minha carreira?". E aí eu parei, olhei para a pessoa, e falei assim: "Eu não sei te responder isso, porque eu não consigo ver na minha carreira um momento que tivesse sido ruim. E eu não posso dizer para você que hoje eu estou no meu melhor momento da minha carreira, porque eu vivenciei outros momentos que também não foram ruins. Uhum, E não que em alguns momentos eu não estivesse satisfeito, porque muitas vezes você está insatisfeito com alguma coisa, mas quando você consegue ter essa noção de que não existe um pior momento, você consegue avançar no sentido de que você é um sujeito e que você pode aprender com muitas das suas falhas, uhum. E com que tudo é muitas das suas falhas. experiência, né. Até a ruim, Tudo, até a pior delas, é uma tudo, experiência que é para que você tudo, ou que você mude, ou que você tome outras ações, ou é uma experiência, para um aprendizado. tudo, tudo é uma experiência. E tudo vai gerar um aprendizado para você. E se você tiver noção de que você é um ser humano, que você não é um ser humano fragmentado, que você não está sozinho e que você pode sim conversar com vários assuntos com uma única pessoa que você pegou como referência ou com uma rede de amigos, você vai começar a entender que você não é o sol deste universo, que Uhum, nós vivemos num universo onde todo mundo é o seu próprio sol uhum. e não tem ninguém girando em torno de você. Não. Ao contrário, nós todos estamos girando em torno de nós mesmos, no sentido de criar redes. Redes, apoios, possibilidades. Exatamente. É isso, nós somos os nossos próprios sóis, como que eu falo isso? Nós somos o nosso próprio sol, É, e a gente tem o nosso é. próprio mundo, e que a gente tem que entender que o nosso mundo impacta o mundo do outro, que são vários ciclos de energia que se você tocar no outro vai impactar de alguma forma. Esse mundo, inclusive, não é solitário, né? Não, Começa por aí. Eu acho muito legal quando a gente pensa a série Dark, que é dá. muito confusa, eu Uhum, acho muito legal quando eles trazem a ideia de um mundo paralelo, uhum, porque ele tá dizendo que, amigo, por mais que você seja arrogante o suficiente, uhum, você nunca está sozinho, uhum, porque o seu passado está interligado com o seu presente e com o seu futuro. E se você não tem noção de que o que você está fazendo no presente vai impactar o seu futuro, uhum, amigo, o que que você está fazendo nesse mundo? Porque é bem o que o Dark traz. O que que você está uhum. fazendo nesse mundo? Eu acho que é muito do viver o momento, né, uma coisa que é o mindfulness traz isso. A minha irmã mais velha, a gente tem uma ligação muito interessante e a gente nunca deu beijo no rosto um do outro. Eu lembro de uma situação na casa dela, que a gente estava saindo da casa dela um pouco antes da gente vir pra Austrália, que ela veio me dar um beijo no rosto e minha reação foi: "Tá louca menina? Que é isso? Tipo, nunca me beijou, tá doida?". Isso tá tudo bem, Uhum, sim, isso tá tudo bem, porque eu não tenho que me modificar para ser aceito, é. entende? Tudo bem, eu tenho que trabalhar várias questões. A gente aprende a conhecer uma pessoa que a gente não conhecia. E respeitar e colocar limites. Pra gente, tudo vira uma agressão à nossa pessoa. É, E muitas vezes o outro tá gritando com você, o problema não é você, o problema é ele. é ele. E se fosse pra você escolher uma estratégia que hoje você utiliza nessa mudança toda de vida e de carreira que você tá tendo, uma estratégia que você fala: "Ajuda muito a minha saúde mental, tem ajudado muito a minha saúde mental", o que que você escolheria? Eu escolhi, por uma opção hoje, cuidar de planta. Eu peguei um cacto que é mais Adoro. fácil, que ele é mais fácil de cuidar, porque eu mato planta
afogada, eu sou desses. Mas eu falei: "Eu vou pegar o cacto". E para mim ele tem uma representatividade bastante interessante nesse aspecto. Mas como estratégia mesmo, além de cuidar de planta, que é algo tipo: "Ah, deixa dentro de casa, no quarto, eu vou ficar regando", Sim. eu acho que é principalmente parar um tempo e refletir. Eu Uhum, lembro de uma amiga minha que morou na Nova Zelândia que um dia ela falou assim para mim: "Você tem que sentar na sua cama e conversar com o Tiago que você não conhece". uhum, Então, a minha primeira dica é senta na sua cama, fecha o seu olho e fala assim: "Então, Tiago, vamos conversar. uhum. Como você está indo? Como você está hoje? Como está indo o seu dia?". Essa é uma estratégia de autoconhecimento, que eu uso muito, que é o diálogo comigo mesmo. Porque Uhum, pode parecer, é uma perguntinha simples, mas que tem um impacto muito grande. Como você uhum, está? E se você chega ao ponto de perguntar isso para a pessoa, esteja também aberto a ouvir o que a pessoa tem a dizer. Tipo uhum, assim: "Como você está?". "Ah, eu tô bem". "Tá, mas não foi isso que eu te perguntei. Eu realmente quero saber como você está indo", né, e esteja aberto para ouvir isso. hum, Porque às vezes essa pergunta simples é. tem um impacto muito grande na vida daquela pessoa. Uhum. É isso, é sobre isso, É. gente. Tem até alguém que falou que, às vezes, o simples não é aceitável pela maior parte da população. Eu estava nesse podcast, essa moça fala isso. Você tem que entender que é o simples que vai fazer a sua saúde mental ficar bem, e é o simples que vai fazer você se sentir bem. O que que você faria num dia, por exemplo, de sol? "Ah, eu iria tomar um sorvete". Isso te faz bem? Faz. Então Hum. hoje eu não tô bem, o que que eu posso fazer? Que Tomar um eu furo um sorvete. copo, tomar um sorvete. Vou pra Veja, praia, é a isso. solução não é uma solução grande, Uhum. né. "Ah, eu me sentiria bem indo pra França". Ok, o que que você pode fazer agora que pode te levar pra França? Ver um podcast na França, ver o YouTube, ver alguém lá no Pronto, Facebook, encontrar alguém da França, ver as pronto. fotos da pessoa na França, colocar no Instagram França. Eu quando comecei o projeto de sair de país, eu entrei num aplicativo, foi muito legal, eu conheci um irlandês que estava aprendendo português. Ele fala português, bem legal, e aí ele me mandava perguntas em inglês, eu respondia em português. E a gente saiu do aplicativo, hoje a gente tem o WhatsApp, eu tenho o WhatsApp dele, o Liam, e ele tá no meu Instagram também. É fantástico a troca que eu tenho com ele, porque, ok, eu tô saindo do país, eu sei como é a Austrália, eu sei como é o Canadá, eu sei como é a França, não. Quem que vai me poder dizer isso? Kentucky? Quem tá aqui. Vive. Uhum. Aí eu, tipo, mas eu, por exemplo, ele mora lá na Irlanda, eu não estava indo pra Irlanda, mas qual que era o meu objetivo? Pra eu Inglês? estar na Austrália, eu não tenho que falar o inglês? Comunicação, Então inglês. pronto. Ter a Qual intenção so clara, é. São essas as estratégias que te fazem sair da visão de problema e procurar soluções. É isso. Tem um texto, Grazi, que eu acho ele, pra gente finalizar, eu Uhum. acho ele fantástico, que é: "Eu sou o cara que sou fã da obra clássica, sou muito fã, por exemplo, de José de Alencar, Bernardo Uhum. Guimarães, amo. E tem um texto que é do William Shakespeare, que eu sou Ai, muito apaixonado, eu amo. que eu vou ler para você um parágrafozinho dele, para a Hum. gente finalizar, que ele diz o seguinte, o nome do texto é O Menestrel, de William É Shakespeare. o meu favorito. Eu amo Shakespeare, é Você já viu o meu vídeo? Eu vejo já o vídeo sempre, a cada um mês tem na minha agenda como regular, coisa regular para ver, como reflexão de vida. Eu acho Ai, muito fantástico esse bonito. texto, para quem quiser ler, vou ler uma parte dele, um Sim, vou parágrafo, deixar só o para nome. deixar o gosto de quero mais, Uhum. que é: "Depois de algum tempo, você aprende a diferença, a sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma". Eu acho que dá para parar por aqui, Ai, porque isso daqui tem eu tudo a sei ver de com o que a cor. gente falou. É lindo demais isso. É, e eu acho que a gente está num momento em que as almas estão tão acorrentadas
que tá difícil da gente querer sair das correntes, É. porque a gente se acomodou na escravidão de Uhum. que eu sou o centro do universo. É isso. E a gente tem que quebrar essa corrente de escravidão e realmente dar as mãos, porque sozinho não existe mundo, sozinho não existe conexões. Sozinho não existe vida. Exatamente. É isso. Ai, que lindo. Eu amei. Eu Muito também gostei bastante do obrigada. convite, obrigado. Ti, muito obrigada por ter participado, muito obrigada pelas reflexões de hoje. Vai ser muito Nada. importante para muitas pessoas isso aqui que a gente está falando, e eu queria muito realmente agradecer por você estar aberto e ter falado sobre tudo isso, momentos difíceis, momentos felizes, momentos profissionais, momentos pessoais. Sim. Isso é muito gratificante para mim como fono, ter um fono aqui que também está na Austrália e falar sobre isso, assim, é lindo e eu tô muito feliz e te agradeço muito. O meu Instagram eu tenho 2, a minha página profissional, que é @fgo, underline Thiago, e a página aqui minha e do meu marido, que é @Thiagos na Austrália, Thiagos sem H, na Austrália. Também podem entrar em contato caso tenha alguma dúvida, eu tenho Eu vou muito deixar aqui texto, também lá. muitas referências. Sim, Depois até você me manda os links que eu gostaria de sim, reouvir. Eu claro. adoro fazer essa atividade de reouvir, é Uhum. muito boa. E eu agradeço fortemente o convite, gostei bastante desse momento, dessas reflexões e desse espaço. Eu também, muito obrigada. E um beijo, a gente vai se falando mais. Beijos, tchau. Obrigada.